O episódio 2 de Lanternas conseguiu ir superando muito o primeiro episódio. Não que o primeiro seja ruim, mas eu vejo que isso aqui conseguiu ir um pouquinho mais à frente em avançar na história e também nos desenrolar dos personagens. Não só por conta de finalmente aqui revelarem a existência dos caçadores cósmicos, mas também possível aparição do Atrocitus, o membro dos Lanternas Vermelhos. Os Guardiões do Universo talvez serem vilões, ou tipo, eles estarem protegendo um caçador cósmico, o Hal sendo um ajudante deles, talvez. E também outras coisas, como referências e menção a Gotham City até. Não entendeu o que eu tô falando? Fica tranquilo. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo nessa minha análise do episódio 2 de Lanternas. Então, se você está acompanhando essa série e quer entender os mistérios, eu peço para vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem a notificação de próximos vídeos. Eu vou trazer análise semanal aqui da série dos Lanternas, também composto com teorias, e se você tiver alguma teoria, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de ler, também podemos complementar um ao outro até. Com isso falado, meu nome é Zarte e roda a intro. Bom, a gente já começa esse episódio meio que parando do anterior. Um dia depois de terem descoberto que realmente existia um alienígena ali, meio que a gente começa a ter uma vida mais normal dos dois. Lá, apesar de realmente ter acontecido uma explosão alienígena, o Hal parece não estar meio preocupado com isso. Foda-se. Ele meio que só levanta o John jogando água na cara dele e meio que fala pra ele usar o anel finalmente, porque ele ficava enchendo o saco. Pô, quando que eu vou usar o anel? Quando que eu vou aprender? Ah, você quer aprender a usar o anel, a voar? Tudo bem, então vamos lá agora. E é basicamente isso que acontece. Eu gosto muito dessa interação sarcástica entre os dois. O John, ele usa o anel para tentar voar, só que ele não consegue assim muitas vezes. A única coisa que ele consegue fazer é justamente criar um passarinho de construto, porque, né, voar, ele pensou talvez num pássaro e pássaro voa até. Agora, andando um pouquinho mais para trama, a gente vê que esse episódio ele divide muito os dois personagens. Isso porque vamos acompanhar o Hal Jordan em Rushville, investigando um pouquinho mais. E o John aqui que ele foi mandado ir na casa do Hal para buscar a lanterna, porque a gente viu que no episódio anterior o próprio Alien fala que a lanterna do Hal está quase apagando. Então, né, ele vai justamente pegar a lanterna para recarregar o anel. E basicamente vai ser esses dois núcleos separados durante todo o episódio. Eu já vou deixar claro aqui que a parte do ano de 2026, ou seja, o John com o cavanhaque e a morte do Hal, isso aqui não vai estar em nenhum momento do episódio. O foco do episódio 2 é justamente a investigação dos dois em 2016. Ah, tá. Continuando com o episódio, o Hal meio que ele vai justamente acho que é um estádio, meio que estava acontecendo uma grande reunião entre os cidadãos de lá. E a gente vê que realmente meio que alguns não querem muito o Hal ali justamente, e até a própria xerife Kelly já avisa para ele meio que se afastar e se envolver nessa cidade. Como você quer que ele não se afaste, sendo que tem coisa alienígena aqui acontecendo, cara? E bom, o Hal meio que ele volta pro campo de futebol onde acabou acontecendo aquele massacre, onde tiveram aqueles 4 aliens mortos, e meio que ele percebe que tem alguma coisinha ali, que é justamente um detector, que parece um detector de metais, mas ele suspeita de alguma coisa ali, então ele meio que começa a invadir o necrotério. Pra vocês verem como esse Hal é meio que virado das ideias, cara. Enquanto o John ele costuma seguir as leis, ele costuma respeitar um outro, o Hal meio que tá se fudendo pra isso, mano. Se for pra resolver o caso, ele vai fazer qualquer coisa, até mesmo retirar cadáveres mortos ali. Por que eu falei cadáveres mortos? Todo cadáver já tá morto. Bom, meio que tira os cadáveres lá, ele meio que vai tentar aquela prova de saber que essa máquina que tem aqui no portão, e meio que ele percebe que é justamente uma máquina que detecta alienígenas, né? Ele pega o corpo lá de um dos aliens, ele coloca na máquina, ele passa com ele na máquina e realmente vê, é um detector de alienígenas que tá ali. Aí meio que vamos um pouquinho no núcleo do John. Aqui meio que não tem muita coisa a se falar, né? Justamente ele indo na casa do Hal, que ele mora num casarão absurdo. Realmente parece que como Lanterna Verde ele se dá muito bem, e ele mesmo fala que essa casa meio que foi um presente de um colega que ela acabou salvando, e meio que como ele não podia retribuir muita coisa, ele meio que deu a casa dele para agradecer de profundidade o Hal, e meio que ele também tem uma planta carnívora de estimação. Eu não sei se isso aqui é coisa dos quadrinhos, mas se for, comenta aí, gente, eu vou querer saber, porque eu não sou muito familiarizado com o núcleo dos Lanternas, tá? Eu vou ser bem sincero aqui. Mas uma coisa que vai chamar muita atenção é porque a gente vê que aqui o Hal, ele tem uma dimensão compacta. Caramba!
uma dimensão de bolso só dele, ou seja, ele tem a mesma dimensão de bolso, não digo que é a mesma, mas uma outra dimensão de bolso igual o Lex Luthor tinha em Superman e o Pacificador tinha na série dele, ou seja, esse conceito é bem legal, mas quantas pessoas devem ter uma dimensão de bolso só deles, pra ter noção? Mas enfim, meio que depois de pegar a lanterna e tentar ir embora, voltar para Rushville, o John ele acaba sendo capturado por um pequeno grupo lá que realmente não fala quase nada de início, mas meio que proporciona essa cena de perseguição que é muito boa até, confesso que é bem legal ver essa cena de ação, principalmente esse pulo absurdo que o John ele dá no carro. O bicho realmente está um pouquinho treinado para ser um lanterna verde bem experiente. Aí só para falar sobre esse passarinho, meio que ele só tá seguindo Porra, o Hal, caralho. Ele só tá seguindo o Joe de forma alguma, né? O próprio Hal deu essa missão, pô. Volta pra Rushville com a lanterna, mas não faz esse passarinho desintegrar. Bom, mas não deu muita coisa. O John meio que consegue correr dos aliens, mas ele acaba meio que sendo atingido por um carro e meio que capturado de qualquer forma. Agora, voltando com o Hal, a gente vê que ele meio que se encontra com o xerife Kelly, meio que tentando realmente ver que ele suspeita do Malcolm, que é o sogro da Kelly, e meio que sem outras opções, a Kelly meio que só decide levar o Hal lá mesmo e tentar só, pra finalizar isso, o Hal não encher mais o saco dos outros. Seu bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Fala o que você quer de uma vez, caralho, tua mãe. Só que isso acaba não dando tão certo, a gente vê que o Malcolm realmente é um cara bem suspeito, ele tá guardando alguma coisa ali que realmente ele não quer que o Hal veja, e o foda é o Hal querer intimidá-lo, sendo que ele nem sequer tem um anel carregado, cara. Mas enfim, meio que tentando insistir de várias formas, porque, pô, ele mesmo fala, isso não é comum, cara. Como é que vocês que são apenas fazendeiros de um interior teriam tal tecnologia como essa para detectar alienígenas? E aí que entra a coisa mais interessante, já porque o Malcolm, ele fala que recebeu de um fornecedor. Agora, que fornecedor é esse que dá essa tecnologia de detectar alienígenas, cara? Não tem como ser algo comum aqui. Mas tem uma coisa que eu posso tentar citar que pode ser isso, mas eu vou explicar daqui a pouco. Meio que levando-se a alguma coisa, meio que essa conversa não levou para alguma coisa e o Hal meio que tenta justamente intimidar eles, mas ele recebe um tiro de um dos capangas do Malcolm. Não é um tiro letal, ele meio que só fica debilitado. A gente vê uma cena que ele tá no hospital lá debilitado, com aquele ao lado dele. Agora voltando com o John Stewart, ele meio que está preso ali, capturado por esse grupo, que eu não vou lembrar agora, mas é o nome Anta, o líder deles. A gente vê que aqui eles são alienígenas, na verdade fazendo parte do mesmo grupo daqueles 5 que foram assassinados, e meio que a gente revela aqui que eles meio que estão atrás dos caçadores cósmicos. Para aqueles que não sabem, justamente até explica aqui um pouco, mais ou menos eu diria, os caçadores cósmicos, eles meio que foram a primeira tentativa dos Guardiões do Universo de criar essa força-tarefa policial em todo o universo. Eles até que funcionavam bem, até que certos dias eles tiveram uma certa moralidade trocada, eles meio que tiveram ideologias diferentes do que os Guardiões provavam, e eles meio que talvez viram que para alcançar a paz, para justamente não ter guerras, discriminações, assim, eles tinham que acabar com toda a raça viva do universo. Então meio que eles começaram esse genocídio intergaláctico de matar planeta por planeta, e meio que os Guardiões tiveram que impedir isso. E é basicamente isso, né? Meio que por causa disso, eles criaram a tropa dos Lanternas Verdes, para ser essa tropa de, em vez de serem seres robóticos, sintéticos, eles, cada um tem uma personalidade, cada um tem essas ideologias, para saber quem é certo e quem é o errado. E o próprio Antra fala, né? E tivemos os planetas destruídos por esses caçadores cósmicos, e a gente suspeita que tem um lá em Rushville. E assim, para quem é fã de quadrinho, andei pesquisando, meio que vemos isso, pô, um alienígena que teve o planeta destruído pelos caçadores cósmicos. Cara, o único personagem que podemos pensar assim é justamente o Atrocitus, que é do grupo da tropa dos Lanternas Vermelhos. Pode ser ele? Pode ser, eu não duvido muita coisa, cara. Mesmo sendo uma série mais pé no chão, tendo esses visuais humanos, eu acho que pode ter alguns elementos cósmicos no andar na frente dos episódios. Mas voltando a isso, o próprio Antra meio que acaba usando um dispositivo meio que para mostrar, na visão dele, ou mostrar as memórias de como aconteceu esse massacre dos caçadores cósmicos ao planeta dele, e o próprio John fica um pouco chocado com isso, e eles meio que entram em um acordo, meio que talvez o John não queria isso, mas ele não podia recusar, meio que eles estavam chegando perto do caçador cósmico, só que tiveram aqueles assassinatos daqueles 4 aliens, e o quinto que acabou se explodindo, e meio que eles perceberam que uma hora depois quem estava lá era o Hal. Parecia que estava querendo proteger
esse caçador. Ou seja, podemos presumir que o Hal é um vilão, um traidor aqui. Ele emite uma radiação específica, mas pode estar disfarçado como qualquer humano. Para localizar, tínhamos que nos aproximar. Mas a equipe foi descoberta e eliminada. E quem chegou uma hora depois? O Jordan. Você acha que ele queria proteger a coisa? É possível. Eu não sei, cara. Realmente é meio estranho isso daqui, mas eu vou contar mais na parte com teorias assim. Por fim, com tudo isso resolvido, o Atrocitus libera o John de voltar para Rushville, só que ele dá aquela coisa. Resolve esse mistério em 48 horas, mas não conte nada pro Hal Jordan. Porque justamente eles não confiam no Hal. Eles têm essa suspeita de que o Hal não esteja indo no caminho do bem. E eles também falam, se você não conseguir resolver isso, a gente vai praticamente eliminar a metade do noroeste de Nebraska. Pô, realmente eles não são tão heróis assim. São meio que anti-vilões, ou anti-heróis, assim eu vou dizer. Agora, voltando pro núcleo do Hal, meio que ele acorda e do nada meio que a Kelly começa a falar envolvendo o Sinestro. Porque ela mesmo fala, pô, o Hal... Porque ela mesma fala pro Hal, pô, você fala dormindo e fica falando sobre esse tal de Sinestro. E o que me intriga muito é que porque parece que todo mundo já sabe a história do Sinestro, do Hal, porque beleza, o fato do Hal se revelar ao mundo, mostrar sua identidade em 96, tá legal. Agora, ele é só dar uma pesquisada no celular e achar, entendi, o Sinestro é um lanterna verde que acabou traindo, também matando um guardião. E tipo, como assim, cara? O Hal realmente contou essa parte da história no mundo? Por que ele fez isso? Porque não tem sentido ela pesquisar no Google e aí encontrar informação sobre quem era o Sinestro. Realmente é um pouquinho estranho isso daí. Ou, sei lá, vamos ver que vem mais pra frente. Meio que se levantando e se recuperando do ferimento, meio que tivemos uma conversa entre os dois, meio que tem essa dinâmica entre eles, que realmente é bem legal de se acompanhar, porque realmente tenta resolver as coisas mais tranquilo, mas o Hal é aquele que tenta debochar de muitas coisas. E uma coisa que eu acho que muitos fãs vão gostar é porque aquele aqui fala que ela veio de Gotham City. Eu sou de Gotham. Me mudei pra cá de supetão. Sim, ela veio lá da cidade onde o Batman atua. Acho que tem até teorias falando que tem uma Batwoman que se chama da Kelly ou Kane, assim, mas que ela podia ser a Batwoman. Se eu tô enganado, deixa nos comentários aí abaixo. Mas enfim, a gente meio que vai pro final do episódio justamente, onde vemos o Hal no local em sua casa e o John chegando lá, e o próprio John meio que quebrando a regra que teve com aqueles aliens que conversou, ele acaba contando tudo pro Hal, que ele foi capturado a respeito dos caçadores cósmicos, e aí que o Hal entra naquele conceito de perceber que, cara, ele mesmo fala, o Absurdo chegou aqui na Terra em Nebraska, então acho que dá para entender por que o Hal estava vigiando essa cidade, principalmente por conta do holograma. O holograma, esse Hal jovem que o Hal gravou, a gente vê que talvez realmente estava interessado porque o Abin-Sur, que é o Lanterna Verde que possuía o anel antes do Hal, ele tinha caído lá na Terra em Nebraska, talvez perto daquela região da cidade. E o próprio Hal fica percebendo aquilo, tipo, o Abin-Sur chegou na Terra e caiu perto de Rushville. Então, será que ele mesmo fala, ele estava transportando um caçador cósmico, e talvez ele tinha caído e o caçador cósmico matou ele e meio que foi se esconder entre os humanos. O Abin-Sur deve ter trazido pra cá e o caçador matou ele. E você ganhou o seu anel. Mas aí que tá, por que ele tava praticamente transportando um caçador cósmico? Será que os guardiões estavam realmente defendendo esse caçador cósmico? Bem, isso ainda assim é muito misterioso de saber, mas uma coisa que o próprio John fica intrigado é porque mesmo os aliens falam que é meio curioso, que como que um construto que você criou, mas você não está usando o anel, ainda está seguindo de pé. Isso é realmente bem intrigante, assim dizer. Então meio que eles se separam, eles meio que param de se falar, o próprio Hal meio que não está tão interessado em falar dos caçadores cósmicos. A gente vê que a expressão dele muda drasticamente quando menciona, talvez ele tenha medo, ou ele percebe que talvez seja algo bem sério que eles estão lidando naquela cidade. Então meio que ele recarrega o anel, a gente vê até que ele faz o juramento de maneira bem mais rápida, ou até meio acabada, meio que tá meio de saco cheio de recitar o juramento toda vez que ele vai recarregar o anel. E aqui tivemos justamente ele vendo o Hal usando o uniforme, porque o John, levando a lanterna, ele também levou o traje do Lanterna Verde. E onde exatamente o Hal Jordan foi, vocês me perguntam aqui? Simples. Ele foi para o espaço, para uma cadeia espacial, para visitar ninguém menos, ninguém mais que Sinestro, seu antigo mentor. Sinestro? Hal. O que sabe dos caçadores cósmicos? Pois é, aqui tivemos esse final de episódio onde a gente vê que eles se encontram aqui e o próprio
Hal meio que veio pra perguntar, pô, o que você sabe sobre os caçadores cósmicos? Aí o próprio cineasta fala, eu só sei que eles são a segunda maior ameaça que esse universo já teve, ou seja, tem uma ameaça maior que eles vindo por aí, e a questão é que parece que ele já sabe sobre o Jon Stewart. Realmente, eu não acho que o Hal tenha meio que mencionado, falando, pô, eu tenho um aprendiz aqui agora, coisa do tipo, e blá 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 blá, porque eu acho que ele não ia querer que o Sinestro soubesse disso, mas é basicamente nisso que o episódio acaba. Ele acaba nesse gancho muito bem feito. É como eu falei, esse episódio é muito melhor que o primeiro, realmente ele tem muito mais coisas aqui, e realmente bem absurdas na questão de fazer teorias e suspeitar de outras coisas. Mas como eu falei, esse episódio ele não vai focar na linha do tempo de 2026, onde o Hal tá morto, o Jon talvez fazendo investigação sozinho. Aqui vai ser, esse episódio é completamente dedicado à linha do tempo de 2016. Assim, o Hal falar justamente que o Abin Sur tava levando um caçador cósmico, que a nave dele caiu na Terra, e o próprio caçador matou ele, meio que se descrevendo por humano. Isso que é mais intrigante, porque por que o Abin Sur estaria transportando um caçador cósmico? Se eles são a maior ameaça que o universo vai ter, por que eles não só destruíram assim, ou mataram ele, porque ele é um robô assim? E a questão justamente é essa, ele mesmo fala, os Guardiões do Universo sabem disso ou não? Tipo, será que os Guardiões do Universo estão realmente protegendo esse caçador cósmico? Ou será que dentre os Guardiões deve ter algum traidor assim? Eu não duvido de nada, cara. Essa realmente série tem inspirações em True Detective, que envolve traições, mistérios. Então essa é uma possibilidade também grande. Teve essa menção a Gotham City dessa Kelly Kane, que talvez ela seja a Batwoman com outro nome até. Aí tem também justamente esse fornecedor misterioso que o Malcolm tá recebendo, porque eu pensava que talvez o Malcolm fosse ser só um caçador cósmico disfarçado, mas agora com essa informação de eles têm um fornecedor, talvez o fornecedor seja justamente o caçador cósmico que está ali agindo justamente disfarçado ali, mas ainda assim tendo o Malcolm como capanga, toda aquela parte do grupo dele, meio que para investigar essa parte de se existem alienígenas chegando para tentar encontrar o caçador cósmico de forma discreta, bem interessante por sinal. E outra coisa que eu achei bem interessante que tive que falar é a respeito do anel do Hal Jordan, porque um podcast que teve do primeiro episódio, os criadores meio que revelaram que quem está possuindo o anel do Hal é o Guy Gardner, e isso meio que pode ter algum sentido ou não. Cara, é bem misterioso isso aí. Por que o Guy Gardner estaria guardando o anel do Hal assim? Porque usando o anel, eu não acho. Porque como estou mostrando aí na tela, o anel do Guy Gardner é bem diferente do anel do Hal Jordan. Então, não tem muito sentido isso aí. Talvez esteja guardando justamente para esperar um novo Lanterna Verde. Eu não sei, cara. Nem sei se essa informação pode ser verdade. Porque tem aquela coisa de você apresentar uma coisa só para chamar a atenção, enquanto a verdadeira ainda está ocultada. Então, talvez eles falaram isso só para despistar a atenção e evitar que algumas pessoas descubram a verdade do que aconteceu com o anel do Hal em 2026. A gente vê que o Guy Gardner ele vai conversar com o Jon Stewart lá em 2026, então meio que possa ter alguma revelação sobre por que ele tá com o anel, ou se ele tá realmente com o anel sobre isso. Então podemos pensar que esse grupo aí, que talvez seja o Atrocitus, o líder dos Lanternas Vermelhos, eu não sei dizer se realmente é, a gente vai ter que esperar os próximos episódios para ver, mas talvez pode correlacionar com aquela cena que a gente viu que tinha os lasers atacando a cidade de Rushville. Provavelmente o Jon ele não conseguiu identificar e achar o caçador nas 48 horas que teve, aí meio que os aliens desse grupo tiveram que fazer o ataque justamente como consequência disso. A gente vê que justamente o Hal vai ter que defender essa cidade inteira usando os construtos do Lanterna para defender o povo aí. E, cara, realmente é bem interessante ver como essas coisas estão começando a se relacionar. Eu vou dizer que a maior parte do trailer, das cenas aqui, desse episódio, estão no trailer, ao meu ver é isso. E outra coisa até que bem interessante, é que tivemos justamente a prévia do episódio 3 de Lanternas. E que pelo que dá a entender, esse episódio vai ser justamente o centrado no Jon Stewart. A gente vai ver o passado dele, a história dele, de como ele chegou a ser um aprendiz de um Lanterna Verde. E a coisa bem mais interessante, porque vamos ter finalmente aquela conversa com aquela atriz que vai interpretar uma caçadora cósmica disfarçada, onde a gente parece que talvez talvez o Jon Stewart esteja destinado a ser um Lanterna Verde desde que ele era um bebê, porque a gente vê, né, essa cena
o Jon Stewart bebê vendo uma luz verde, os pais dele também. E o que me intriga aqui é que a gente vê que o pai do Jon Stewart tem alguma certa rixa, ou meio que ele não gosta do Hal Jordan. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de que realmente quem merecia o anel realmente era o Jon Stewart, mas talvez como ele era muito bebê, o anel viu que ele não podia ser Lanterna Verde, aí foi pro Hal Jordan, que é alguém que pelo menos tinha experiência, porque realmente parece que é isso. Realmente parece que o pai do Jon ficou meio puto vendo que o filho dele não se tornou um Lanterna, e aí que ele justamente faz isso, né? Que praticamente tirou o alvo dele, costurou o próprio uniforme para o Jon usar. Então realmente é bem estranho isso, cara. Realmente, por que o Jon seria escolhido desde criança, cara? Ele era só um bebê, não tinha nem noção do que era um Lanterna Verde ou não. Mas faz sentido aquela frase de dizer: esse anel sempre foi meu. Ele só tá aquecendo. Tá, faz sentido essa frase. Mas ainda assim há um mistério em saber, cara. Tipo, será que o pai do Jon e o Hal tiveram algum conflito na infância, na época que eles eram ainda soldados navais ou coisa do tipo? Realmente é bem misterioso essa coisa que tá intrigando muito mais, cara. É como eu falei, esse episódio realmente trouxe mais mistérios do que respostas. Teve respostas? Sim. Mas os mistérios ainda estão aqui, ainda estão presentes, que precisam de mais episódios para serem solucionados. E eu vou estar ansioso, cara. Realmente, esse episódio é muito melhor que o primeiro. Estou ansioso por terceiro. Realmente quero entender todos esses mistérios que foram deixados no ar. E eu espero muito conseguir isso, cara. Porque, né, eu não duvido nada, cara. Talvez metade dos episódios que virão seja justamente da investigação do Jon Stewart em 2026. Sei lá. Isso aqui são tudo teorias, tudo que a gente tem que entender. Outras coisas que tivemos meio que só foram referências, mas também o fato do Hal ter aquela dimensão de bolso, cujo igual o Lex Luthor tinha em Superman e o Pacificador na série dele, o que é bem estranho, cara. Tipo, como é que você consegue ter uma dimensão de bolso, os lanternas todos, será que tem isso justamente? Isso é meio que estranho ainda. Ainda faltam muitas respostas que devemos ter, e eu acho que o episódio 3 vai começar justamente onde parou o 2, onde vamos ter a continuação daquela conversa com o Hal e o Sinestro. Meio que vamos ter mais algumas respostas, talvez, mas meio que o futuro só dirá isso. Mas basicamente é isso. Essa foi minha análise do episódio 2 de Lanternas, um episódio muito bom, melhor que o primeiro. Eu gostei, cara. Tô ansioso por 3 e ainda assim eu acho que é uma série que vale a pena, porque as relações entre o Hal Jordan e o Jon, eles continuam muito boas, realmente bem feitas. A relação que o Hal tem com a Xerife Carrie também continua muito legal. E meio que não consigo ver tantos pontos negativos aqui, cara. Realmente eu acho que eu gostei bem desse episódio. Mas se você quiser continuar vendo, cara, se inscreve no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. E também lembrando, se tiver alguma outra teoria, alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, deixa nos comentários aqui abaixo, cara. Eu vou gostar de ler as suas teorias sobre o próximo episódio, essas coisas aqui. Também, se você é fã de Lanterna Verde, deixa umas coisinhas que eu esqueci de citar, porque como eu falei, eu não sou fã de Lanterna, então se você é fã, pode me ajudar aqui deixando algumas coisas que eu não sei, que eu não soube explicar, mas basicamente é isso. Se inscreva no canal, deixe um gostei e até o próximo vídeo.